Oi, amiga, tá tudo bem? De verdade? Vamos lá em casa tomar um cappuccino e a gente conversa? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Cappuccino das Quatro, que é basicamente um café entre amigas, só que eu não tomo café. E hoje, amigo, o que eu tava querendo falar com você é sobre a noviça rebelde. Um tema meio aleatório, né, para uma conversa de amigas, mas eu vou te explicar como que esse tema surgiu. Bom, então eu tô fazendo um projeto na faculdade de uma aula que a gente tem que chama Projeto de Coleção Autoral. Eu faço faculdade de moda, caso você não saiba. E basicamente essa matéria a gente vai ter que fazer uma coleção que fale sobre a gente, por isso coleção autoral. A gente vai ter que fazer aí 6 looks, né? Então, completo, então, tipo, a parte de cima, a parte de baixo, seja ela junta ou não. Eles vão ter que contar uma história através das roupas mesmo, e que vai ser uma forma de expressar os nossos sentimentos mesmo. Então, uma matéria um pouco mais livre, um pouco mais criativa, assim, eu diria. Não sei se seria só essa palavra, mas é um pouco mais subjetiva. Acho que é isso que eu queria dizer. Quando jogam isso, tipo, você vai ter que fazer uma coleção sobre você. Você fica meio perdida, né? Todo mundo ficou, tipo, meio. Tá. Tem muitas coisas sobre a minha vida que talvez eu gostaria de falar. Só que o professor, a gente tem 2 professores nessa matéria, né? Um deles, ele é da área do teatro. Ele é figurinista. Eu não sei se ele ainda atua, mas se não atua mais, já atuou nessa área. E aí eu comentei com a minha amiga da faculdade, tipo, nossa, eu gostaria muito de trabalhar nessa área. Eu não sei se para a vida inteira, mas eu gostaria de ter uma experiência se fosse possível. E aí, nisso me surgiu um start, assim, né? De, tipo, eu posso usar essa matéria para fazer isso. Então, para meio que trazer essa questão de figurinos. Por quê? Porque atualmente, eu faço balé, né? Eu faço balé desde criança, assim, criança é normal, né? A gente fazer. Mas eu, né, persisti por muito tempo, porque eu comecei porque eu tenho um problema na coluna e no pé. Meu pé é chato, né? Ele é plano, então ele não tem tanto aquela curva do pé. E minha coluna tem escoliose, minha coluna faz tipo um S. E o teatro, eu comecei a fazer oficialmente assim na escola, algumas aulas. Lá pro 5º ano, eu acho. Acho que no 4º eu cheguei a apresentar alguma coisa, mas tipo, no 5º eu comecei a fazer aula mesmo. Aí depois eu parei porque mudou de professor. A princípio eu não gostei do professor. Mas depois eu voltei no ensino médio. Com esse outro professor, acho que eu fiz no 6º ano, eu fiz um ano só. E aí depois eu voltei no ensino médio, era esse mesmo professor, eu passei a gostar muito dele. Mas eu acho que era o estilo de peça no 6º ano que eu fiz, que eu fiz como se fosse fábula, e eu acho que eu achei muito chato na época e aí eu não quis mais fazer. Aí no ensino médio, eu voltei no 1º ano, mas ainda estava voltando ali da pandemia, então a gente não apresentou peça, nada, só que eu fui uma aluna muito assídua. Eu sempre aprendi a ter essa questão da responsabilidade. Então, se eu assumir a responsabilidade de fazer aula de teatro, eu vou fazer. Só que como a gente não ia ter peça, nada, o pessoal, tipo, eu tô fazendo aqui, mas de vez em quando eu venho, de vez em quando eu não venho, eu venho quando eu tô afim. E eu ia, tipo assim, toda semana, pelo que eu lembro. Se eu não fui alguma vez, foi um caso específico. E aí, no ano seguinte, o professor falou: bom, como você é muito, tipo, responsável com essa coisa, eu vou te dar o papel principal da peça. E aí, a gente fez uma peça chamada Uma Doente Marginosa. É uma adaptação de uma peça chamada Um Doente Imaginário. Não sei de quem é a peça, mas teve uma adaptação, né? Uma apresentação no Teatro Rá-Tim-Bum, que passava na TV Rá-Tim-Bum. TV Rá-Tim-Bum, não. Era TV Rá-Tim-Bum? Ou era TV Cultura? Enfim, era alguma coisa assim. Que era adaptada, tipo, uma linguagem mais de interior, assim. Então a gente tinha um pouquinho de sotaque, mas eu não consegui fazer direito. E essa peça foi muito legal. O pessoal, assim, da aula era muito legal. E eu peguei gosto ali. E aí no 3º do médio, foi a minha última peça, assim, de teatro. Até então, grande, né, assim. Que a gente fez o Alto da Compadecida. Eu fui o Chicó. Então eu peguei um papel principal, mas a gente não tinha muitos meninos, né? Então acabou que muitas meninas tiveram que fazer papéis masculinos. E aí eu fiz o do Chicó. Pra mim, nossa, foi muito legal, gente.
A turma do ano anterior era mais legal, porque eram mais maduros, sabe? Aí depois na outra turma tinha um pessoal que ainda tava amadurecendo, então assim, não tinha tanta responsabilidade, mas foi muito legal fazer a peça do mesmo jeito. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei. Eu falei, eu queria tanto fazer, tipo, mais aula de teatro. E aí, assim, até então eu não fiz mais mesmo, porque realmente agora eu tenho que ir atrás de uma escola de teatro pra fazer, né? Antes estava ali tudo na escola. Eu acho que não era incluso na mensalidade, mas, tipo, não era muito caro. E aí agora eu teria que ir atrás e tal. Então, assim, ainda não fui. Mas eu gostaria muito de fazer de novo. Enfim, o balé eu continuo fazendo. Ainda continuo me apresentando. Mas eu acho que o balé ele tem um pouco mais de pressão, sabe? Tipo, o teatro é uma coisa mais. Você errou, vai, continua, improvisa. Tenho muitas histórias com isso, inclusive. O balé é mais tipo assim, ai meu Deus, errei. Ai meu Deus. Não, tem que continuar, mas tipo, não tem como você improvisar, entendeu? É uma coisa que, tipo assim, errou. Às vezes as pessoas nem veem, mas pra gente aquilo é o final do mundo, entendeu? E, enfim, eu acho que hoje eu levo isso com mais leveza, mas eu vejo que ainda tem muita gente que leva isso com uma coisa tipo assim, ai meu Deus, eu errei, não sei o que, ai desculpa, gente. E tipo assim, ainda a escola que eu faço é muito tranquila, a gente é muito família, assim, sabe? A gente não tem muito essa questão de profissional, de muita competitividade, mas ainda tem muito isso do peso, né? Esqueci a palavra que eu acabei de usar. Mas é um peso maior do que o do teatro. Mas eu ainda assim amo me apresentar. Tipo assim, eu gosto muito do palco, gente. Não sei, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse expressando algo que às vezes eu nem sei dizer exatamente o que que é. E aí, voltando pra coleção, então eu resolvi fazer isso pra minha faculdade, pra coleção, né? Só que assim, desde o começo eu ficava. Uma coisa que é muito importante na minha vida é a minha relação com Deus. É a minha religião, né? Eu sou católica. E isso é muito, muito importante pra mim. E eu pensei de abordar isso de alguma forma. Só que assim, o que que acontece? Eu não sei se você é universitário, mas a situação das faculdades no Brasil não são muito favoráveis para nós cristãos. Eu acho que principalmente faculdades de humanas, né? A minha entra em humanas, eu acho que artes é uma coisa à parte, mas tudo bem, aceito ser de humanas. Talvez, para quem esteja de fora, não imagine. Mas a moda, ela fala muito sobre as pessoas, ela é muito política e política assim, não digo necessariamente de partido, mas de um desejo de se manifestar, de trazer manifestações para dentro da, da moda, enfim, de tipo assim, trazer questões que você acredita e tudo mais. E aí muitas das pessoas não acreditam naquilo que eu acredito, né? Tem poucos, eu acho, realmente cristãos, assim, na sala, e menos ainda pessoas que, tipo, praticam, né? Realmente, que são assíduos na sua religião, seja católica ou outra denominação cristã. E eu confesso, é realmente uma confissão, né? É quase que tem que levar isso pro padre, que eu tenho um pouco de receio de levar essas questões da minha religião para a faculdade. Porque já experienciei algumas questões. Teve uma vez que num trabalho, uma menina, tipo assim, abertamente xingou, tipo, a religião cristã, uma generalização, não nenhuma denominação específica, com um palavrão no meio de um trabalho. E, tipo assim, não teve nenhuma coisa de, tipo, um professor pelo menos falar, ai, olha, não. Esse é um ambiente acadêmico, não é um lugar para você falar desse jeito. Entendeu? E não. Isso foi ok, entendeu? Teve até algumas risadas. Então, pra mim, isso é um pouco difícil, assim. Porque eu sou uma pessoa muito que eu não gosto de briga, entendeu? Então, pensar que eu trazer qualquer coisa da minha religião pode gerar uma discussão e eu ter que ficar discutindo com outras pessoas que às vezes, não generalizando, né? Mas tem pessoas que às vezes realmente querem entender, mas tem pessoas que não, que elas só querem ali jogar a opinião dela e é isso aí, entendeu? Elas não estão querendo entender a sua opinião. Pra mim, isso é uma questão assim que, tipo, eu evito, entendeu? E não tá certo. Porque a gente é tipo, nossa, não,
eu seria mártir, o Senhor seria assim, né? Pode vir aqui que não vou negar o Senhor, só que às vezes nessas coisas do dia a dia a gente acaba negando. E aí eu fui para esse lado de quero representar o teatro e o que eu tinha pensado a princípio, né? E muita dessa questão do palco que eu tenho, das artes cênicas, eu trouxe da igreja, né? Então, quando eu era pequena, eu aprendi a tocar violão lá. Hoje eu não toco mais, mas eu aprendi a tocar. Eu comecei a fazer balé. Comecei não, né? Quando eu era bem pequenininha, eu fiz tanto na minha escola quanto em uma escola de balé. Mas foi muito tempo que eu fiz um projeto social da igreja. Acho que assim, a igreja ela conversa muito com a arte, né? Tanto a arte, as artes plásticas, né? Então, as esculturas, as pinturas, a gente é muito bonito, né? Eu hoje participo de uma igreja que ela é mais central assim, e ela é toda pintada. Você olha o teto assim, tipo, cheio de pintura, você olha as paredes com as imagens, né, com as esculturas. E assim, é muito bonito. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, é muito bonito você ir em uma igrejinha que a parede é branca, que tem só o crucifixo ali no meio, e uma imagem de São José, uma imagem de Nossa Senhora, e tem ali as senhorinhas cantando do jeitinho delas, entendeu? Ou aquelas crianças que vão, às vezes, com as avós, ou às vezes com os próprios pais, querendo cantar, querendo ajudar. E isso tudo é muito arte, sabe? E eu acho que a gente tem esse contato, né? Às vezes tem o contato igual. Sempre tem uma coisinha na catequese que tem que fazer uma peça, que tem que fazer uma apresentação, que tem que tocar alguma coisa. E aí também em grupos de jovens, quem nunca foi em ou algum retiro e teve uma apresentação lá de teatro do grupo de jovens, que às vezes a atuação era péssima, vamos combinar? Porque às vezes não eram pessoas nem que tipo são, que gostam do teatro, às vezes só pega um grupo de jovens, não, vamos organizar uma peça, né? Mas que se sentiu tocado naquilo, aquelas encenações que tem da Paixão de Cristo durante a Páscoa, enfim, né? No Natal, no meu grupo de jovens, a gente sempre fazia do Natal, né? Ou a encenação da peça de algum santo. A dança também, né? No grupo de jovens é muito presente. Não tanto o balé, né? A dança mais ali das músicas da igreja e tudo mais. Mas que tudo isso é uma arte que nos eleva realmente, né? Que nos leva a outro patamar e às vezes vão explicar de uma forma muito mais simples para pessoas que não vão entender, tipo, a passagem lá da Bíblia que está sendo dita com as palavras, né, que são às vezes meio difíceis de entender. E era essa a ideia quando, tipo, começaram as pinturas na igreja, né? As pessoas não tinham tanto acesso à leitura e tudo mais, então o que elas podiam saber das passagens bíblicas e tudo mais era o que estava pintado. Então, assim, a igreja sempre teve uma relação muito grande com a arte. E isso hoje, infelizmente, é muito menosprezado. A gente vê na história da arte sempre, tipo assim, sempre não, né? Mas muitas vezes a igreja é colocada como vilã. As pessoas, elas olham muito com esses olhos, realmente. E é muito triste. E enfim, aí eu queria trazer essa questão. E essa questão também, igual eu tava falando, da igrejinha pintada com a parede branca, que foi onde eu cresci. E onde eu tive muito contato com essa arte, não foi primeiro nas grandes igrejas, nas grandes catedrais, mas foi uma comunidade que ali, né, da forma que as senhorinhas que estavam lá conseguiam fazer em Pentecostes, colocavam aquelas palavras, sabe? Tipo, os dons do Espírito Santo colocavam lá e tudo mais. Então, assim, foi isso que eu tive contato por muito tempo da minha vida. Eu gostaria de representar isso. Só que daí, por conta desse pé atrás que eu fiquei, e também porque eu vi que eu não tava conseguindo relacionar muito as coisas, eu acabei indo só para esse lado de trazer a questão do palco. Então, eu ia trazer figurinos, eu queria trazer sentimentos. Então, cada um dos looks ia ser um sentimento que você sente quando tá no palco. Foi essa a ideia que eu tive pro trabalho. Só que aí, o professor chegou em mim e falou, chegou para todo mundo, né? E falou: "Ah, porque vocês precisam ter um tema, um subtema e um objeto de estudo para a coleção.
O objeto de estudo seria, tipo assim, algo que você vai se inspirar para trazer para sua coleção. Então pode ser um artista, pode ser uma obra, pode ser, sei lá, um livro, um poema, alguma coisa que você precisa tirar como referência. Só que precisa ser algo específico, entendeu? Porque você vai meio que ir a fundo naquilo para você conseguir tirar referência para sua coleção. Então eu não tinha nada específico. Eu só falei assim, quero trazer o teatro, né? Teatro quando eu falo as artes cênicas, né? Quero trazer as artes cênicas, os figurinos e as emoções. Ele falou, não, emoções não é o objeto de estudo, você precisa de algo específico. Aí ele falou assim, você pode escolher, por exemplo, uma peça de teatro ou um balé. E aí, tá, ok. Aí eu falei, tá, vou escolher um de cada então. Aí cheguei na outra professora, porque essa matéria a gente tem 2 professores. E aí eu falei assim, o outro professor me falou pra fazer assim, assim, assado. Eu tenho que escolher uma obra pra ser meu objeto de estudo. Aí eu falei, pensei em escolher um balé e um teatro. Ela falou assim, escolhe só um, porque vai ser mais fácil pra você pesquisar e tirar referência. Aí eu fiquei assim, porque se eu escolher um balé, eu excluo o teatro. Se eu escolher uma peça, eu excluo o balé. E eu não queria excluir nenhum dos dois. Aí ela falou assim, porque não tem alguma coisa, tipo, que você possa escolher que vai envolver os dois? Aí eu falei, bom, eu poderia escolher um musical. Aí eu falei, tá, eu vou escolher um musical. Só que eu não sou muito desse mundo do musical. Até teatro eu não tenho tanto conhecimento de, tipo, muitas peças. O balé eu tenho bem mais, né? Dos repertórios, tenho uma leve noção das histórias. Agora, o teatro eu não tinha muitas, entendeu? Tipo, eu sabia o que eu já tinha feito, Shakespeare, essas coisas. Mas eu não tinha, tipo, essa noção de, nossa, peças renomadas, de qual que é a história e tal. E do musical também não. Eu tinha algumas coisas que eu já tinha tido interesse, até porque tem muita coisa, tipo, que é relacionado com a Disney. A noção de algumas peças, tipo, da Broadway, igual o Wicked, que eu assisti o filme. Cats, que eu sabia mais ou menos a história. Aí tiveram alguns que eu assisti na TV, né, de filme, né? Então teve aquele O Rei do Show, enfim. Eu tinha uma leve noção assim, mas eu não tinha nenhum ainda que tinha, nossa, me chamaram a atenção para eu trazer. A peça, eu queria trazer antes o Alto da Compadecida e o balé eu ia trazer La Fille... Ai, gente, não sei falar. La Fille Malgradé, que é um balé. Então eu ia trazer essas duas. E aí, quando eu falei do musical, eu tive que parar para pesquisar. Daí tá bom. Aí fui pesquisar. E aí, uns dias antes, quando eu tava pesquisando as emoções que eu ia fazer pros looks, eu tava tentando relacionar cada emoção a um personagem. E aí surgiu a personagem de A Noviça Rebelde. Quando eu vi a peça lá, quando eu fui pesquisar algumas peças, alguns musicais, eu falei, vou ver sobre. Porque assim, noviça, né, tipo, é católico e tal. Então, fui pesquisar. Só que quando eu era mais nova, eu achava que esse A Noviça Rebelde era uma coisa, tipo assim, meio anticatólica, entendeu? Tipo, que era realmente uma noviça rebelde, tipo, que era super pecadora e tal. Depois eu descobri que tem uma peça chamada Uma Noviça Mais Que Rebelde, que aí eu acho que puxa um pouco para esse lado. Mas a Noviça Rebelde não é isso, gente. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, é totalmente diferente do que eu pensei. Porque aí eu vi tipo um resuminho que era tipo, ela sai do convento e tal, eu nem lembro qual foi o resumo que eu vi, mas era tipo, ela tava descobrindo qual que era a vocação dela. Eu falei, nossa. Hoje o episódio que eu ia trazer, antes de todo esse negócio da Noviça Rebelde, eu tava pensando em falar sobre vocação. Porque eu tenho toda uma história com isso. E aí eu me identifiquei, né, com a história ali da peça. Daí eu fui assistir. Tem 2 horas e quase 3 horas a peça inteira. E o filme também. E eu fui ficando emocionada, eu fui ficando tocada, eu fui me identificando com aquela peça. Tanto por conta dessa questão da vocação, que é mais ali no comecinho. Vou primeiro resumir a história e aí depois eu conto as minhas reflexões sobre o que é onde eu quero chegar com esse podcast. Então, a história é basicamente assim. Tem a Maria, que é a personagem principal. Ela começa como uma noviça. Só que ela, assim, não é que ela é rebelde, de tipo, ela fica pecando e tal. Não. Mas, assim, ela é
Sabe aquela pessoa que tem um espírito livre? Que, tipo, gosta de ir e fazer as coisas. Tipo, então ela gosta muito de cantar. E ela vive saindo, tipo, pra montanha pra ficar cantando. Ela sempre chega atrasada pras orações, entendeu? Então ela é meio atrapalhada, mas tem esse espírito livre, essa coisa de, tipo, quero fazer algo diferente. E ela é uma pessoa muito boa. As outras irmãs falando dela falam que ela é meio, né? Meio perdidinha, mas que ela é uma pessoa boa. E aí a Madre Superiora vai falar com ela e fala assim, olha, Maria. A Maria já chega pedindo mil desculpas pra madre, não sei o quê. Aí ela, não, tipo, tudo bem e tal, só que eu acho que você deveria ter outra experiência pra ver se realmente essa é a sua vocação. Daí a Maria fica tipo meio assim, não, eu tenho certeza que essa é a minha vocação, estou pronta para fazer os votos agora e não sei o quê. Aí a madre fala, seguinte, tem uma família, não sei aonde lá, que eu vou te mandar para eles. Eles precisam de uma governanta, de uma babá, basicamente. É o pai com os 7 filhos, a mãe morreu e eles sempre estão precisando de uma babá porque todas as babás acabam saindo de lá por algum motivo. A princípio a Maria reluta, mas depois a madre dá a palavra final e a Maria aceita. Aí ela vai pra família cuidar lá. E aí beleza, aí ela chega lá, o pai da família, ele era um coronel, né? Ele era da marinha. E aí ele chega, tipo, tem toda uma coisa de que os filhos são tratados como se fossem do exército, né? Então eles marcham o tempo todo, o pai tem um apito pra chamar eles. E aí a Maria fica tipo assim, ah, mas eu não preciso dessa rigidez toda pra tratar eles. Só que os filhos, eles gostam de, tipo, pregar umas peças nas babás. E por isso que as babás realmente saem muito fácil. Por quê? Porque toda vez que a babá sai, tipo, mandada embora, o pai tem que voltar para fazer entrevista com as outras babás. Eles fazem isso para chamar a atenção do pai, para que o pai possa voltar, porque como o pai era coronel da marinha, ele sai muito do trabalho. E a Maria entende isso e ela vai aprendendo ali a lidar com aquelas crianças. Porque ela vê que são só crianças que estão tristes, porque o pai não é presente, a mãe é falecida e eles precisam realmente de uma atenção. Então ela dá toda essa atenção e traz muito isso pela arte, pela música. Até em inglês o nome é nada a ver, chama The Sound of Music. Então, tipo, o som da música que é o que traz de volta todas aquelas crianças para uma vida mais alegre. E aí ela, né, cai super no gosto das crianças e as crianças gostam muito dela. O pai, ele tá conversando ali, porque naquela época não existia namoro, né, com uma outra mulher com uma intenção de se casar com ela, de trazer uma nova mãe para as crianças. E é principalmente esse sentimento que traz, tipo, ele quer uma nova mãe para as crianças, não é tanto porque ele quer uma esposa, ele quer uma nova mãe para as crianças. Isso tudo se passa no contexto quando tá no comecinho da Segunda Guerra Mundial. Todos eles são austríacos e aí tem essa questão que a Alemanha tá para invadir a Áustria. E o coronel, né, o coronel von Prepp, é o nome dele, que é o pai das crianças, ele é super contra o nazismo, então ele não quer se aliar de forma alguma. E aí, tanto essa mulher quanto um outro tio das crianças, não sei se é irmão dele, não sei como que é a história, falando tipo assim, não, porque tipo assim, querendo se aliar a eles por segurança, porque aí pelo menos eles não vão fazer nada de ruim com quem tá aliado a eles. Só que o coronel todo tempo não aceita isso de maneira alguma. Um dia lá que eles têm uma festa, daí o pai ele dança com a Maria, e aí eles rola ali uma estrelinha diferente. Isso a coisa lá já percebe, a baronesa, né? Essa mulher que ele tava conversando. O filme e a peça, eles são um pouco diferentes, tá? Em algumas questões. Então, eu vou trazer mais ou menos um resumo de tudo. E aí, na peça, uma das crianças fala pra Maria, no filme, a própria baronesa, o coronel Von Trapp tá apaixonado por ela. E aí ela fica tipo assim, não, não, eu vou ser freira, não vou me apaixonar por ninguém. Aí ela fica desesperada. E aí, tipo, ela foge pro convento de novo. E sem avisar pra ninguém. No filme ela ainda põe uma carta lá, mas no musical nem isso. E aí
Chega no convento, ela mal fala com as outras irmãs. E aí a madre, uma hora, chama ela pra conversar. Ela pergunta, né, o que aconteceu. Maria fala, foi ele, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Aí a madre, você se apaixonou por ele? Ela, não, não, não. Eu vou ser freira, não sei o que, não, né, não posso, não sei o que. Enfim, aí nesse meio tempo, ó, o coronel e a baronesa, eles já estão discordando, isso mostra mais na peça. Eles estão discordando sobre essas questões do nazismo, né? Porque ela fala, não, vamos nos aliar para proteger a família, e ele fala, não, não vou me aliar. Aí a madre tá lá conversando com a Maria, e a madre, ela fala uma frase que me ficou muito marcada, assim, são duas coisas, na verdade, ela fala, as paredes desse convento não são para ser um esconderijo, para ser uma fuga. Então, isso já fica muito assim, porque era o que ela estava acostumada. Então, tipo assim, aquilo foi para ela, era uma coisa tipo, não, vou ser aqui, eu não vou, não quero viver nada, tipo, além disso, porque era isso que tava a minha vida inteira, eu tava me preparando para. E aí a madre fala, porque o amor de um homem e uma mulher também é sagrado, Maria. Enfim, falei que vou trazer as reflexões depois, né? Então vou continuar a história. Ela volta pra casa lá dos Von Trapp. E aí nisso já tá ali meio que no caminho pra baronesa e pro coronel romperem o noivado. Eles chegam a noivar, mas logo isso é rompido. Legal porque, tipo, é muito tranquilo isso, sabe? A baronesa não fica, tipo, tentando acabar com a Maria, não, entendeu? Ela só percebe que, tipo, realmente não tá rolando ali entre os dois. Nisso, a Maria vai, aí conversa com o coronel, e aí os dois noivam, aí eles pedem a mão para as crianças para casarem, daí eles casam, e aí você acha que acabou aí? Não! A Áustria é invadida pela Alemanha. E o coronel não vai se aliar, né? Já falou isso. Ficam tipo assim, tá bom, e agora o que vamos fazer? Porque ainda por cima, eles mandam uma carta pro coronel falando, tipo assim, que querem ver ele para que ele se alie à Alemanha, porque como ele era coronel, era uma coisa, tipo assim, era muito importante que ele se aliasse, né? Ele não podia deixar de se aliar. Aí ele fica meio assim, entendeu? Aí ele vai falar com a Maria, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? E aí é muito bonito porque ela fala assim, o que você escolher, eu sei que vai ser o melhor. Vou trazer as reflexões depois. E eles escolhem fugir. No filme ainda aparece uma tentativa de fuga deles, e aí os soldados pegam eles no meio do caminho e aí eles voltam. Mas na peça isso não acontece. Eles planejam como que eles vão fazer isso. Então vai ter um festival uns dias depois, que esse tio das crianças, que é um chato na peça, nossa, no filme ele é chato também, mas na peça ele é muito chato. Ele arruma um jeito das crianças cantar. A princípio o capitão se opõe, ele fala, não, meus filhos não vão cantar em público. Mas depois eles falam, não, tá bom, vamos lá. E aí eles vão, se apresentam. É tipo um show de talentos. E quando eles vão ser anunciados como ganhadores, eles não estão mais lá, eles fugiram. Os soldados estavam para buscar o capitão logo depois dessa apresentação, porque foi uma forma deles enrolarem, porque eles queriam pegar, tipo, levar o capitão logo naquele momento que eles mandaram a carta. E aí eles fogem, vão se esconder no convento. Aí eles ficam lá um tempo e tal, daí tem aquela coisa para dar um clímax, né? De tipo assim, os soldados vão, aí alguns encontram eles, aí eles vão e conversam, e não sei o quê. Que tem um outro personagem também que tem uma certa importância ali na história, que virou soldado e tal. Eles conseguem fugir. E é muito bonito. Essa é a cena final, né? No musical é muito bonito, no teatro, né? Que fica as irmãs cantando assim, tipo, falando pra eles irem e cantando uma música. E o que eu assisti tem tipo uma estrutura que vai subindo, porque eles fogem pelas montanhas. E aí vai subindo, aí fica aquela família linda, de tipo um casal com 7 crianças, as irmãs aqui cantando. Ai, gente, muito lindo, muito lindo. Eu chorei nessa hora, porque é muito bonito. É muito católico, entendeu? Isso. E aí vamos para as reflexões. Então, primeira coisa, gente, é a Maria. Tipo assim, que mulher incrível.
entendeu? Foi inspirado em uma história real. E até eu vi a Maria real, ela falou assim, não, porque eu não sou tão boazinha quanto a Maria que representaram na peça. Porque, gente, se aquela mulher fosse real, ela seria uma santa. Porque, tipo assim, sabe, pensa numa mulher assim, principalmente quando você assiste a peça. Eu assisti uma peça que é a versão de 2009, muito boa, brasileira. Inclusive a filha mais nova é a Larissa Manoela. Gente, ela é uma mulher muito, muito incrível, assim. Sabe, essa vontade de ter essa obediência à vontade de Deus. E um medo de ofender a Deus também. Com essa. Um medo, eu digo de tipo assim, não um medo de, nossa, meu Deus, eu vou pro inferno. Não, mas uma coisa de tipo, eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o melhor pra mim. Daí quando ela vai, tipo, todo o carinho que ela tem com as crianças, o amor que tem com elas, é muito, muito bonito. E principalmente ela como esposa, gente, essa parte que, tipo, eu falei que o coronel fala, ah, o que a gente vai fazer? E ela fala, eu vou fazer o que você achar melhor. Tem uma outra parte também que a Lizzie, que é a filha mais velha, ela tá apaixonada por um menino lá, e aí ela pergunta pra Maria, como que você soube que era o papai? E aí ela falou assim, quando... Eu acho que isso aparece na peça, eu não vi no filme. Quando eu comecei a pensar nele antes de mim. Quando eu comecei a pensar primeiro nele antes de mim. E eu vejo muito essa submissão cristã, que o Coronel Von Trapp, ele começa como um cara meio fechadão, meio rígido, assim, mas depois, até vendo essa questão da história real, a filha mais velha, ela fala que, tipo assim, ele não era daquele jeito que ele é representado. Ele era realmente uma pessoa, tipo, muito mais doce e tudo mais. E a gente vai vendo esse... Porque no começo ele era muito rígido, porque é aquela coisa, tipo, tá aquela casca, sabe, no coração. E a Maria, ela vai derretendo esse coração dele. A gente vê que ele é um homem muito bom. Até toda essa questão que aparece do nazismo e tudo mais. Ele é um homem muito fiel nos valores dele. E, enfim, um homem realmente se olha e fala, cara, um homem virtuoso, sabe? Então eles são um casal muito virtuoso. E ela só se submete à vontade dele porque ela sabe que ele sabe o que é melhor. Ele sabe a vontade também de Deus para eles, né? A gente vê muito mais ela falando sobre Deus por conta... Até por conta, né, de ela... dessa questão do convento e tudo mais. Mas você vê que ele é um homem muito temente a Deus também. Ela fala, né, essa coisa de tipo, eu vou fazer o que você achar melhor, porque ela sabe que ele não iria ceder, entendeu? Ela tem a certeza nos valores, nas virtudes daquele homem. Isso é muito bonito, sabe? Porque não é uma submissão cega, é uma submissão de eu sei que você vai fazer o melhor, por isso que eu sou submissa a você. E aí o Coronel Von Trapp também tem todas essas qualidades dele, de, tipo assim, ele é um bom pai, ele só tava num momento muito difícil, que foi essa perda da esposa, ficar sozinho cuidando de 7 filhos. Mas você vê que ele é um homem extremamente respeitoso com a Maria. Ele, quando realmente o coração amolece, ele é um ótimo pai para os filhos, entendeu? Então, assim, é muito, muito bonito ver essa relação matrimonial que tem dos dois. E aí entra aquilo que eu tava falando da Madre Superiora, né? De, tipo assim, a questão que ela fala primeiro que o convento, ele não é uma fuga, porque isso é muito, muito verdade, eu vejo, tanto pela minha vida, mas com outras pessoas também, católicas, às vezes não é um convento, mas é tipo, é uma comunidade de vida, né? Que a pessoa, ela vai para aquele lugar porque ela tem esse medo de não fazer a vontade de Deus, mas às vezes ela tem outros traumas, porque é muito mais assim, né? Na minha experiência. É um pouco mais fácil você ser, tipo, uma vocacionada à vida religiosa, porque parece que ali o seu céu já tá garantido. Não é assim, mas parece. Você tem que lidar com outras pessoas, você tem que lidar, por exemplo, com os seus irmãos, né? Ali de comunidade e tal. Pode ser que tenha uma relação difícil, mas não é igual quando é um casal.
né? Hoje eu namoro e assim. Por quê? Porque quando você tem ali um problema com o seu cônjuge, você tem que resolver. Vocês não vão ficar de cara virado um pro outro. Você não vai ficar evitando ele, porque ele é seu cônjuge. Quando você tá ali numa comunidade, é difícil. Mas, tipo assim, ai, não gosto de fulana, né? Vou rezar aqui pra que ela seja uma pessoa melhor, mas também não preciso ficar grudada com fulana, né? Agora, num relacionamento já é diferente, né? Então, assim, muitas pessoas têm esses traumas, né, com relacionamento, porque a gente vive em um mundo que é muito mais normal você viver um relacionamento do que você viver no celibato. E tem muita gente que tem trauma em relação a isso, trauma em relação à maternidade, à paternidade. Então, às vezes, essa questão da vida religiosa, da vida consagrada, é muito uma fuga, sim. E pode acontecer o contrário também, né? E, tipo assim, a pessoa, ela tem uma vocação religiosa e ela encontra a fuga na questão da festividade, e às vezes de uma festividade errada, né? E às vezes não, até vai para um caminho certo, mas não é aquilo que Deus quer. E a gente fica fugindo da vontade de Deus. Então, achei isso, né, é uma reflexão muito boa. E também essa questão o amor entre homem e uma mulher é sagrado. Porque eu acho que fica muito essa ideia de, tipo, os consagrados são santos. Nossa, porque a gente tem muitos consagrados santos na nossa igreja. Mas eu tenho uma teoria de que, tipo assim, os consagrados, eles têm mais essa cultura da santidade. Então, até eu li a biografia de Santa Teresinha. Quando a madre morreu, eu acho que é da Santa Teresinha, elas, tipo assim, começam a rezar, a pedir a intercessão da madre pra madre, tipo assim, ver se a madre realiza um milagre e para que ela possa ser santificada. Agora, eu acho que na nossa vida laical, na nossa vida leiga, né? A gente não tem tanto esse costume. Então, assim, fulano morreu, tipo assim, quem vai ir lá e pedir intercessão pro fulano, entendeu? Fulano podia ser de igreja e tudo mais, mas, tipo assim, não tem essa coisa, a não ser que é uma pessoa tipo o Padre Pio, que é, tipo assim, nossa, um cara que muito provavelmente foi santo, né? Mas ainda assim é religioso, né? Então, assim, acho que a gente talvez não vê essa santidade tanto no dia a dia e muitas vezes é uma coisa que fica muito mais ali no núcleo familiar e as outras pessoas elas não sabem, né, dessa santidade. Então, eu acredito que a gente não tem tantos santos de família, né, casados no altar, porque a gente não tem essa cultura. Mas eu acredito que tenham muitos santos casados no céu. Eu acho que é uma coisa pra gente pensar também sobre a gente viver essa vida de santidade na nossa vida leiga, aprender, tipo, a considerar isso santo também, porque não é porque fulana vai ser freira que ela é mais santa que quem é casado. É só uma vida diferente, entendeu? É diferente porque é uma proximidade muito maior com Deus que essas pessoas têm do que o casal. Não adianta, é diferente, entendeu? Porque você vive uma vida só para isso. Mas, né, é aquela coisa de você viver realmente em santidade também no seu dia a dia, mesmo sendo casado. Ai, gente, eu amei a peça. E aí, né, o que aconteceu com a coleção da faculdade? Eu coloquei como objeto de estudo a noviça rebelde e agora eu vou trazer um pouco dessa questão, como a fé e a arte se conversam. Enfim, eu já tenho uma ideia. Eu depois, quando eu fizer o vídeo que tem que gravar sobre essa matéria, eu vou postar aqui pra vocês verem. Isso por conta de uma peça que me despertou tudo isso. Ai, gente, eu achei muito bonita. Assistam. A minha indicação, assistam a peça. Pesquisem no YouTube a peça. Tem no YouTube, tem mais de uma versão inteira, assim. E aí depois, se vocês quiserem, assistam o filme também. Mas a peça, eu acho que a emoção é diferente. Então é isso, amiga, que eu queria falar com você hoje. Se você quiser conversar mais alguma coisa, semana que vem eu venho tomar um café aqui de novo. Às 4, na quarta, pode ser? Tá bom, fico te esperando. Um beijo. E queria te indicar, amiga, também, as roupas que eu tô usando são todas da minha loja, buranello.co. Pode pesquisar lá no Instagram, o link do site também tá aqui na descrição. E você tem 5% de desconto só porque a gente é amiga, usando o cupom CAPUCCINO. Um beijo!
e até a próxima quarta.